Boa noite. Começando aqui a live do Festival Entre Todos para falar sobre o filme Lato Solo, a convite do Festival Entre Todos e também do Cineclube Entre Todos. Eu sou diretor do filme Lato Solo, roteirista. Vamos aguardar aqui para fazer essa live com a Luciana. Vamos ver se tem alguém aqui para a gente começar a transmissão. Estou aqui aguardando. A Luciana ainda não apareceu. Luciana, você está aí? Tem uma pessoa na live. Vamos falar hoje sobre o curta-metragem Lato Solo. Aqui a Luciana entrou. Curta-metragem que eu dirigi e a convite que também exibiu o meu filme em 2017 no festival e agora está exibindo no Cineclube Entre Todos. A gente vai conversar um pouquinho sobre o filme aqui. Oi, Luciana, boa noite. Oi, boa noite, Michel, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô. Tá me escutando também, tranquilo? Também, com esses negócios aqui na orelha, melhor. Pronto. Fica mais fácil. Podemos começar a nossa conversa hoje? Sim, vamos começar assim. Acho que primeiro vamos agradecer ao Entre Todos, né? Que possibilitou que a gente esteja aqui hoje, que a gente possa também divulgar um pouco do seu trabalho. Sim, agradecer ao festival. Como eu estava falando, eu já exibi o filme no evento em 2017 e para mim é muito gratificante poder falar um pouco mais sobre ele, que está sendo exibido no Cineclube Entre Todos, né? Que quem não assistiu ainda o filme é só acessar o site, né, entretodos.com.br, que até sexta-feira o curta vai estar disponível ainda. Até sexta está disponível? Isso. Até sexta-feira vai estar disponível no site. Aí quem quiser acessar, entra no site entretodos.com.br e a gente pode assistir lá o curta. Tá certo. Qual que é o nome do seu filme, Michel? É o Lato Solo, que é um filme lançado em 2017 e retrata a relação aí de agronegócio, de uma cidade que cresceu nesse contexto de agronegócio, no oeste da Bahia, especificamente na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Tem muita relação com a questão ambiental, social e esses conflitos que de alguma forma reverberam nas pessoas e também nas questões ambientais da cidade. Muito bem. Michel, eu acho que eu não me apresentei, vou me apresentar para o pessoal do Entre Todos, né? Eu sou a Luciana Sadi, eu sou psicanalista, atualmente eu coordeno e faço a mediação do ciclo de cinema e psicanálise do MIS aqui de São Paulo. E hoje o Entre Todos pediu para eu fazer essa live, essa entrevista com você. Eu assisti seu filme, né, pelo menos umas 2, 3 vezes até poder estar aqui e poder conversar com você. Maravilha. Michel, sabe o que eu queria saber? Como é que você se interessou pelo cinema? Eu queria saber um pouco da sua história. Uhum. Bom, eu acho que desde criança mesmo, desde que eu comecei a assistir filmes na televisão, eu nasci no finalzinho dos anos 80, em 89, então minha infância foi nos anos 90 e o acesso a filmes na época, como eu morava, nasci em Barreiras, no interior da Bahia, o acesso basicamente era a televisão, assim, então filmes que eu via na Globo ou que assistia também muito TV Cultura na época,
esse audiovisual que construiu esse imaginário para mim da infância ficou ecoando, eu acho, por um bom tempo. E depois, quando eu cresci, eu resolvi pensar em cinema. Até quando eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, para prestar vestibular, pensei em fazer cinema, mas eu acabei indo para outra área, que é da agronomia, que era muito relacionada à minha cidade, lá em Luiz Eduardo Magalhães. E depois que eu me formei, eu voltei à área cultural, assim, tocar nessa área, que era o que eu queria muito há muitos anos. E acabei mesmo trabalhando, hoje trabalho com cinema e audiovisual, mas no meu repertório está muito envolvido essas temáticas é, do agro, assim, no sentido de contra-narrativas, né, do agronegócio. Então, passa um pouco por isso. O título do seu filme, Lato Solo, que significa terra ampla, terra É, larga, espaço amplo. Você podia falar um pouco como é que surgiu esse título, que tem uma sonoridade de latim, embora sim. seja, né? Como é que foi isso? O latossolo, na verdade, é um tipo de classificação de solos, de uma classificação técnica de solos que existem no Brasil. Existem diversos solos, existem latossolos, cambissolo, entre outros tipos de solo, e o latossolo é caracterizado por ser um solo muito antigo e profundo. E por essa caracterização, geralmente os solos que são utilizados para a agricultura são esses solos, latossolos, porque eles são muito profundos e eles permitem a mecanização agrícola. Então, eu usei o nome como um símbolo, porque também, de alguma forma, ressignifica, na verdade, o que é o local, né? E tem a ver com essa questão agrícola que surgiu em cima desse solo e dessa cidade que é Luiz Eduardo Magalhães. Eu vou colocar aqui o fone que eu estou vendo alguns comentários de eco, talvez ajude a reduzir um pouquinho. Não sei como apoiar, então vou ficar aqui. Ok. Então, lato solo é um tipo de solo. E É é um esse tipo de solo solo. profundo que permite a É. agricultura mecanizada, né? Eu acho que muitas pessoas ainda não assistiram o seu filme. Eu vou dar um pouco de spoiler, mas eu espero que vocês me perdoem. Mas estou aqui para poder conhecer melhor tanto o trabalho do Michel quanto o filme do Michel, né? O seu filme, Michel, ele começa, ele dá uma visão ampla da terra e de uma terra que não está cultivada, que é uma espécie de mata. Tenho essa impressão. Eu não sou agrônoma e talvez eu venha falar coisas muito díspares de uma pessoa comum que entra em contato com a natureza, mas não conhece os nomes técnicos, né? Então a gente tem essa primeira impressão que é uma imagem muito ampla da natureza, de uma mata, de um Uhum. lugar. E aí a gente ouve os sons dos passarinhos. E como o seu filme é um filme mudo, gente, o filme dele é um filme mudo, né? O que a gente tem é esse som, o som da terra, ou o som da natureza, o som do passarinho. E ele é bem, ele vai abrindo lentamente, a gente vai ficando um tempo com essa imagem e com esse som da natureza. E assistindo seu filme, né, vai tendo e logo depois abre para a terra cultivada, né? Passa da natureza para a terra cultivada. Acho que a primeira pergunta assim que me interessa a respeito do seu filme, né, é que eu acho que ele vai expor um conflito entre o homem e a natureza, ou entre a tecnologia e a natureza, né? Até Uhum. é interessante a gente falar de natureza hoje, em pleno século XXI, porque Uhum. natureza é um problema do século XVII, do século XVIII, onde ainda existia natureza, inclusive. Né? Eu queria que você pudesse falar um pouco mais dessa relação, desse conflito entre homem e natureza, que eu acho que, de certa forma, é o cerne do seu filme. Uhum. Sim, esse primeiro plano que abre o filme, que é um plano até um pouco longo, ele acho que fica até um minuto nesse.
nessa vista, né, dessa mata, que é aparentemente um local realmente sem a presença de pessoas, né, sem atuação humana nem de mecanização. E a gente, depois disso, começa mais para o final desse plano a ouvir alguns sons de máquinas e maquinários, e aí o movimento da câmera vai se afastando e vem para essa outra sequência, outro plano em que é uma lavoura, né, de monocultura. Sim. E essa relação ela é muito do que aconteceu na região do oeste da Bahia. É uma construção mais simbólica, assim, mas a gente tem até os anos 80 essa região do oeste da Bahia, que tem o bioma cerrado, praticamente intocada, assim, ainda estava toda a vegetação praticamente ainda ali, mas a partir dos anos 80, com um incentivo, inclusive governamental e de empresas de outros países financiando alguns empresários e agricultores, isso foi mudando. Então vieram muitos sulistas que eram as pessoas que já dominavam a agricultura moderna, né, a agricultura mecanizada, no início dos anos 80 e vieram comprando ou abrindo terras, desmatando ali aquela área de cerrado para abrir as lavouras, as primeiras lavouras de monocultura que se tornaram ali soja, milho, algodão, principalmente. E com isso, muito rapidamente, dos anos 80 para cá, em 40 anos, a gente tem a abertura aí de mais de 2 milhões de hectares, que antes era cerrado, e aí se tornou lavouras de monocultura. Então foi muito acelerado esse processo. E a gente tem inclusive a formação de uma cidade, né, com isso, que em 85 mais ou menos se instalou um posto chamado Posto Mimoso, no entroncamento ali da BR 242 020 que vai para Brasília. E com isso começou a formar um povoado chamado Mimoso. E aí nos anos 2000, né, de 85 para 2000, emancipou politicamente e trocou o nome de Mimoso para Luiz Eduardo Magalhães e, e subiu de 15 mil habitantes em 2000 para aproximadamente 80 mil, 90 mil habitantes hoje. Em 20 anos, é um crescimento muito acelerado, proporcionado e impulsionado pelo agronegócio. Então, esse plano inicial tem essa história toda de alguma forma Sim. ali inserida. E é um jeito muito interessante que você encontrou de filmar a passagem do tempo, porque o tempo vai passando e tudo vai se modificando e de uma forma rápida, eu diria, para passar a mensagem, a gente consegue ver esse tempo que demorou 20, 30 anos passando em 2 ou 3 minutos, né, no seu filme. Isso, exatamente. E acaba sendo, se a gente for pensar no ponto de vista da natureza e da terra, né? É menos que isso, são segundos, né? Esses 20, Ah, 30, 40 sim. anos. Então é muito São. rápido mesmo essa transformação, essa ação antrópica, né? E era isso que você queria filmar? A mão do homem, ou a técnica destruindo a natureza ou modificando a natureza, porque por milhões e milhões de anos a gente não conseguiu destruir a natureza tão rapidamente quanto agora, né? Com esse filme Lato Solo, a intenção minha e também de outras pessoas da equipe que são de lá de Luiz Eduardo e também de fora, mandar um salve aí para todo mundo que está assistindo. Eu vi que tem algumas pessoas da equipe que estão aí, alguns amigos e amigas que estão aí acompanhando também, pessoas de Luiz Eduardo Magalhães que cresceram lá. A nossa principal vontade com o filme era de expressar a sensação de viver num ambiente como esse, assim. Então não tinha um objetivo tão forte de ser didático, de ser mais direto no sentido de uma narração ou de fazer uma espécie de denúncia das questões que a gente vê que são contrastantes, né?
na relação social da cidade, de muita desigualdade social, também de uma concentração de renda absurda, que eu falei também aí, mais de 2 milhões de hectares que foram substituídos por monocultura, né? Então a gente pensou em trazer no filme mais o sensorial e a sensação. Para quem cresce na cidade, como eu falei, partiu de 15 mil habitantes para quase 80 mil, 90 mil hoje. E são muitas pessoas de fora, né? A maioria das pessoas vieram de fora agora a gente tem os adultos que estão se tornando adultos agora, né? Que nasceu em Luiz Eduardo, que se emancipou em 2000, está completando 20 anos agora, né? E crescer nessa cidade é muito diverso, é tudo muito acelerado, é uma relação que a gente sente no dia a dia, no cotidiano, que as coisas estão sofrendo um impacto mesmo, né? Porque não é sem afetar as pessoas que uma alteração tão drástica no ambiente e na mudança, muita gente deixando suas cidades, seus estados onde nasceram e crescendo para vir ali, né, com uma vontade, uma intenção, até um sonho de conseguir um trabalho, de conseguir, né, se desenvolver. E o trabalho é muito pesado também, né? A gente sabe que a maior parte da população que mora lá em Luiz Eduardo Magalhães acaba trabalhando como mão de obra. Então é um trabalho muito pesado. Então a gente quis passar no filme essa sensação, assim, de como é adverso. E aí o filme tem muito planos que são contrastantes, algum momento que a montagem é mais acelerada também. Mas no sentido de trazer como é que isso impacta as pessoas e esse sensorial de como é viver numa cidade como essa, né, fronteira agrícola no Brasil. Então, acho que além da passagem do tempo, que é um personagem praticamente do seu filme, a gente tem a mudança da natureza para a terra cultivada com tecnologia. A presença da tecnologia ela é muito forte no seu filme, com o maquinário, com, né, a própria. Eu não sei que lavoura é aquela monocultura Aquela que a gente está vendo no no filme filme. especificamente é o algodão, que Ah, é tá. que a Bahia é o segundo maior produtor de algodão do Brasil, mas tem também a soja lá, que também é um grande, cultiva muito a soja também e milho. Então, eu acho que, além disso que eu já falei, né, vão aparecer dois personagens que também me dá a impressão que estão em conflito, ou pelo menos são conflitantes, não que estejam em conflito no filme, mas são dois personagens conflitantes. Uhum. O trabalhador rural, que tem o trabalho com maquinário pesado, né? E um cara que me dá a impressão que é o dono da terra, um burguês, o proprietário. E eu também queria que você falasse um pouco desses dois personagens para a gente. Uhum. Esses dois personagens no filme eles estão nessa construção mesmo de uma representação principal da ligação com a terra, né? Como é uma terra muito cultivada, na região ali tem uma extensão muito grande de lavouras, tem basicamente assim os donos das terras, né, os proprietários, e tem também a mão de obra que faz isso acontecer, gerar tem esses dois polos assim contrastantes e a gente quis representar isso no filme para trazer essa relação contrastante e é sabido, né, para quem cresce lá em Luiz Eduardo Magalhães, que obviamente que a maioria da população da cidade, hoje já com quase 100 mil habitantes, não são proprietários, né, donos de fazenda, é a minoria. Sim. Mas tudo que está em volta lá na cidade, a publicidade, as propagandas que enaltecem o agronegócio, que colocam a cidade como capital do agronegócio, inclusive que tem uma das maiores feiras agrícolas do país, que é a AgriShow não, a Bahia Farm Show, lá em José Eduardo Magalhães, que eles colocam na mídia que cada edição dessa feira fatura mais de 1 bilhão em negociações. Então, esse capital, ele é muito forte, ele cria uma narrativa hegemônica de que
é como se isso fosse a única coisa que existisse, né, o agronegócio na cidade. Mas é sabido também que a maior população da cidade não é proprietária de terras, né? Muitas pessoas trabalham como mão de obra, prestação de serviço, ou mesmo mão de obras em fazendas. De alguma forma, todo mundo está intrinsecamente relacionado com o agronegócio. E um dos bairros mais populosos em Luiz Eduardo Magalhães, que é o bairro Santa Cruz, é o bairro que tem a maior população da cidade, né? E essa população, em maioria, é negra. Né? Então, é uma cidade que passa uma narrativa muito hegemônica desse capital, e geralmente são pessoas brancas, né, que são os proprietários de terra em sua maioria, e a gente percebe nos personagens do filme representando assim, simbolicamente esses contrastes que eu acabei de falar, assim, mencionar, sobre esses dois lados da cidade, assim, que realmente, de alguma forma, é sentido essa pressão do agronegócio na vida de todas as pessoas, de formas diferentes, mas de todas as pessoas. Quando você fala pressão, o que que você... Pressão, eu acho que no sentido de como é desgastante, de alguma forma, viver em uma cidade que tem um ritmo tão acelerado das relações, as pessoas trabalham muito lá no Eduardo Magalhães. Quem é jovem, assim, às vezes não vê outra saída a não ser trabalhar como empregado mesmo de alguma agroindústria, mesmo que não queira, às vezes essa é a única oportunidade de trabalho. E às vezes é muito desgastante. Enfim, entre essas outras questões que estão ali, é uma cidade tão jovem ainda, que não tem uma relação forte de memória, de história. Então, como a maioria das pessoas vem de fora, seus entes queridos não estão ali, né? Seus familiares não estão ali, geralmente estão lá na terra que ficou para trás, né? Onde nasceram. Então, isso gera um desconforto. É uma cidade jovem que ainda não tem uma relação harmônica de lazer, de cultura tão forte construída. Não tem muitos lugares, por exemplo, parques, lugares. Não tem muitas dessas possibilidades. Então, isso acaba gerando uma cidade que é muito de trabalho e pouco na relação afetiva. Inclusive, é muito comum, assim, eu vejo muitas pessoas que veem a cidade apenas como um local de trabalho e, se possível, um dia que tiverem dinheiro, ir embora da cidade, né? Um dia que juntarem uma quantia, digamos assim, porque realmente acaba sendo uma cidade mais de trabalho e não tem essa relação tanto de pertencimento. Eu não me lembro qual é o sociólogo que fala dos lugares de passagem, não me lembro o nome dele, mas que ele descreve como as cidades foram se transformando em lugares de passagem e já não são mais os lugares onde a gente vive, onde a gente se sente protegido. E ele fala dos não lugares, eu esqueci o nome dele, né? Quando você fala dessa cidade, dá a impressão de que é como quando antigamente os japoneses iam trabalhar no Japão, trabalhavam, japoneses brasileiros iam para o Japão, trabalhavam muitas horas por semana, sem descanso, para poder fazer um pé de meia e voltar para o país. Foi essa imagem que eu fiz de um lugar que exaure as pessoas, como talvez chegue a exaurir a terra, Uhum. né? E que deixe pouco do ser humano ali, que tenha pouco para oferecer em retorno. Você acha que o seu filme fala dessa exaustão, dessa forma de viver em que você quase entrega tudo e recebe pouco de volta? Sim, eu acredito que isso está, sim, no filme, de alguma forma, especialmente em algumas sequências que a gente tem aí mais para o final, né, do curta, são aqueles planos com montagem acelerada, e também no final, que tem uma sequência também mais performática, assim, que acho que é possível fazer essa leitura, assim,
de um desgaste muito grande, assim, e de uma lapidação de praticamente tudo, né? Das vidas humanas e daquele ambiente, né? Sim. Isso é Do forte. cerrado, das vidas humanas, da vida, É, vai, da vida de uma é, forma geral. Tem um comentário aqui que eu vou aproveitar para fazer, foi marcado aqui, que comentar um pouquinho sobre essa relação da falta de empatia do proprietário com as mulheres, que é ver como mercadorias, e essa pergunta se o agronegócio é essencialmente machista. No filme, a gente fez essa construção com os personagens que são homens, e tem a esposa de um dos personagens, dos dois personagens aparece, na verdade, mas de um Sim, deles, que é o empresário, que ela está no quarto, né? E eles não se falam, ela está dormindo. E essa representação que a gente fez dessa forma simbólica no filme é justamente nesse sentido, assim, que a gente percebe muito essa presença de homens fazendo essas escolhas, e principalmente lá dos anos 80 para cá, não só hoje. Hoje a gente vê que tem outros profissionais e tem mulheres também, mas nesse sentido de que as escolhas que fazem com que essa relação seja tão desgastada do solo e as pessoas e o meio ambiente, ela está muito pautada nas escolhas de homens mesmo. E sim, eu faço essa leitura machista, assim, relacionada ao agronegócio, porque são essas escolhas, principalmente elas, que acabam levando para caminhos que são muito desgastantes, que são caminhos que é, criam um abismo social também, uma grande desigualdade social. E, infelizmente, a gente vê poucas iniciativas para essa reparação, né, social. Inclusive, eu nasci em Barreiras, mas eu cresci em Desidano Magalhães, continuo trabalhando lá, não estou lá atualmente, estou aqui no Recôncavo da Bahia, mas a gente promove ações culturais e trabalha com outros artistas nessa área artística cultural e percebemos muito como essa área é deixada de lado muitas vezes, até pelo poder público. Então, é isso, assim, é bem complexo o que reverbera a partir dessas escolhas de homens, né? sim. É um ambiente de uma sociedade patriarcal que na vida urbana a gente já tem menos, não vou dizer muito menos porque não é verdade, a gente só tem menos. Tem uma pergunta aqui, Michel, sobre o curso de cinema que você fez em Cachoeira. Até que ponto o seu cinema foi moldado pelo curso que você fez? Uhum, Você poderia falar para a gente? Eu não sei quem é que está perguntando, eu não consigo ver sim. aqui. Eu acho que foi Lenira que fez essa Ah, pergunta. tá. Lenira Brandão. Eu Tá. estou vendo aqui. O filme, bom, respondendo assim, eu acho que sim, foi moldado por Cachoeira, o cinema que eu venho realizando. O filme especificamente, o Lato Solo, eu gravei, eu, Camila, Kenel e outras pessoas de Luiz Eduardo Magalhães, Gabriel, a gente gravou o filme em 2016, que foi antes de eu ingressar no curso de cinema aqui da UFRB, que é a Federal do Recôncavo da Bahia, em Cachoeira. E logo depois de gravar o filme, antes de finalizar a montagem, estava no processo de montagem, eu ingressei no curso de cinema. E ainda no primeiro semestre, já tendo algumas aulas, logo nas primeiras semanas e meses aqui, de alguma forma, já reverberou um pouco na montagem final do filme ter chegado aqui em Cachoeira, porque eu já me conectei rapidamente com pessoas que estavam aqui há bastante tempo, estudantes de cinema, cineclubistas, entre outras pessoas que também não eram da área de cinema, mas que trabalhavam aqui em outras áreas também. E o filme acabou sendo lançado quando eu estava no primeiro semestre do curso de cinema. Mas ao longo disso, né, eu estou agora no último semestre, no oitavo semestre, concluindo o curso.
percebo na minha trajetória, assim, que o curso de cinema da FRB é muito importante, assim, tem moldado muitas minhas reflexões do que eu cheguei, do que hoje eu penso outras coisas, inclusive tenho montado outros projetos que são diferentes do Autossolo, com outras pesquisas e aprofundamentos. Tem um curta que se chama Reduto, que recentemente estreou no Festival Curta Taquari, e a gente está tendo os festivais agora de forma online, e que bom que eles estão continuando, pelo menos durante esses dias, né, esse momento que a gente está vivendo. E tenho percebido assim, esse aprofundamento, uma autocrítica maior minha também em relação a vários pontos, a partir de mim, a partir do contexto que eu cresci, da cidade também, e pensando como posso fazer filmes que sejam mais pertinentes mesmo, que sejam importantes para a gente levantar essas discussões, essas reflexões, e principalmente para estar numa relação muito importante para mim, que é o de cinema-educação, de formação e cinema-educação. Fazer filmes que possam dialogar com isso. Sim. Tinha uma pergunta que acho que era a continuidade dessa, que eram quais as influências estéticas no filme Lato Solo, e acho que podíamos ampliar para pensar quais as influências estéticas no seu trabalho hoje também, já que o filme Sim, já tem, né, 4 anos que foi realizado. sim. Isso é interessante. Eu queria fazer cinema há muito tempo já, desde a infância, depois do início da adolescência, mas como eu cresci no interior do Brasil, nessa cidade rodeada pelo agronegócio, para mim me parecia uma coisa muito distante cinema. Eu nunca tive nada próximo de mim que me colocava como algo que seria possível. Esse imaginário não estava nem um pouco perto ali na região onde eu cresci. Então, eu acabei fazendo agronomia justamente por causa de falta de referências. Enfim, na época eu achava que eu precisava de um trabalho, uma profissão para seguir trabalhando. E aí depois que eu fui crescendo, amadurecendo um pouco mais, eu estudei em Curitiba, agronomia, e lá eu tive contato com outras formas de expressão artística, especialmente o teatro, que foi onde eu comecei a me expressar artisticamente. E em 2012 me formei em agronomia, voltei a morar na Bahia e quando eu estava lá em 2013 pensei que não ia seguir nada de agronomia, então me coloquei com o foco de trabalhar com cinema. Mas eu não tinha nada ainda também, não conhecia ninguém, nenhuma referência próxima e o teatro era mais próximo, comecei a trabalhar com oficinas de teatro em escolas e acabou que eu, em 2014, fui para um festival de cinema, Curta Brasília, como participante de uma oficina de crítica na época, com a Yali Gontijo, e conheci muitos filmes. Foi a primeira vez que eu fui num festival de cinema na minha vida, foi em 2014. Foi a primeira vez também que eu assisti curta-metragem, tirando os Hum. filmes que às vezes eram exibidos na escola. E eu fiz questão de assistir todos os filmes da mostra competitiva. E isso fez assim com a minha cabeça expandiu. Assim, eu vi, eram 30 curtas, eu assisti todos em 4 dias. E eu lembro que isso mexeu muito comigo, me deixou muito empolgado e perceber que era possível expressar o que eu tinha anseio de expressar pelo cinema, e um cinema até de baixo orçamento, feito em outras regiões do país, no interior. E um filme que reverberou muito em mim é o Sofia, do Kendall, que eu vi que ele está acompanhando aqui a live. É um filme muito sensível, é um curta-metragem que não assistiu, é só colocar no YouTube, Sofia, com PH. É um filme realizado em Coremas, no interior da Paraíba, distante, bastante distante de João Pessoa, uma cidade de 15 mil habitantes. E eu vi o filme na tela do Cine Brasília, um grande cinema do Brasil, né, histórico. Esse filme tão lindo, sensível, reverberando tão potente assim, feito por um realizador dessa cidadezinha pequena e que tinha muita vontade de falar. Eu fiquei muito encantado com isso e muito instigado por isso e realmente fiquei impactado
e busquei ir atrás de como fazer dessa forma. Então, o Kenner foi uma pessoa que a gente se aproximou, nos tornamos amigos. Ele está aí na minha trajetória junto comigo. Ele é fotógrafo do Lato Solo. E a partir dele eu conheci muitos curtas também, curta-metragem do Nordeste, na Paraíba, Pernambuco. E esses filmes influenciaram diretamente na estética do Lato Solo. O Sofia é um desses filmes, o Malha, que é um curta também do interior da Paraíba. Tem outros filmes também da Virgínia Gualberto, também que é uma realizadora e professora lá na Paraíba. Então esse cinema foi abrindo a minha mente, me orientando assim, em possibilidades de expressividade. O filme Ilha das Flores também é uma referência de alguma forma. Era um curta que eu já tinha visto há anos atrás, mas de uma maneira geral, diversos curtas e o cinema no Nordeste foi me influenciando a montar esse filme que era muito observacional, assim, muito de observação e sensorial. Entre outras coisas que eu ia vendo, o 2001, Uma Odisseia no Espaço, também é um filme que o som dele, a trilha sonora ficou muitos anos na minha cabeça e de alguma forma isso reverbera também na construção desse filme. Tem uma outra pergunta aqui que é por que você optou escolher um filme sem diálogos? No Lato Senso é um filme que não tem diálogos, né? Sim, eu fiquei pensando na época como conseguiria construir um filme com essa temática, que era a temática que já estava latente em mim, que era a relação do agronegócio na cidade, essa questão que eu falei assim, de como isso afeta as pessoas, e eu fiquei pensando como é que poderia fazer isso. Eu já tinha percebido que poderia fazer isso de várias formas, podia usar da ficção, podia construir algo ficcional, podia fazer um documentário com uma pegada mais de narração, né? Como se fosse questionando, enfim, tinham várias possibilidades e eu ainda estava começando ainda a experimentar com cinema. O Latosfera é o meu primeiro filme que eu dirigi e percebi que pela questão técnica e também de como retratar aquilo, colocar um filme sem diálogos seria mais pertinente. Construir um filme sem diálogos seria mais pertinente no sentido da técnica também, que eu mesmo só fui conhecer um gravador de som no dia da filmagem do Lato Solo Sim. e também de potência discursiva, né, narrativa, porque eu pensei que não ter nenhuma fala humana, ninguém orientando o filme na fala, né, nas palavras, deixaria o filme mais aberto para que a narrativa fosse construída pelo som e pelas imagens e pelo ritmo da montagem. Então, eu acho que funciona bem nesse sentido. Assim, um filme bem sensorial, ele acaba impactando e causando Sim. nas pessoas essa sensação. Então, achei que era mais potente nesse momento. Hoje eu faço outras reflexões também de outros trabalhos que eu sei que é importante e pertinente ter o texto, ter diálogos, que são outras construções que eu estou elaborando nessa sequência, né, da construção com o cinema. E, Michel, a questão do cinema e educação, você falou que é o caminho que você tem interesse em prosseguir investigando, né? O que tem vontade de filmar hoje? E para Uhum. quem você quer dirigir seus filmes? Isso é bem interessante. Eu percebi em 2013, quando eu comecei a trabalhar com cultura, com arte e com educação, que foi logo quando eu virei assim, eu percebi que eu não ia conseguir atuar na agronomia porque tinham muitas questões que não faziam sentido para mim, ali na época com 23 anos, que eu já estava um pouco mais maduro, tinha concluído a graduação em agronomia, mas percebi que não era esse caminho que eu podia contribuir socialmente
e comecei a trabalhar com oficinas de teatro. Isso me colocou lá na cidade de Luiz Eduardo em contato com muitas pessoas em diversos bairros distintos, desde os bairros de classe alta até a periferia da cidade. E comecei a perceber nas pessoas, geralmente eram adolescentes que participavam das oficinas, o quanto era transformador mesmo trabalhar com arte e educação, na época com teatro. Devo ter trabalhado com mais de 500 pessoas assim nesse tempo que eu fiquei lá. E isso me fez perceber que o que tinha tocado em mim, o que tinha transformado em mim, né, no momento que eu me sentia totalmente desconexo nessa região de fronteira agrícola, o que me ajudou a me centralizar no mundo, a me sentir melhor em tudo o que acontecia ao meu redor, que era muito caótico, foi a arte. E percebi que nesse papel de arte educador conseguia levar isso para frente para outras pessoas de uma forma impactante. Então, vi muita gente, hoje já tem 7, 8 anos, né, que eu venho realizando esse trabalho. Eu vejo gente lá de trás, assim, que hoje está seguindo áreas diversas, assim, mas que percebo de uma forma muito feliz, assim, como os caminhos dessas pessoas se abriram muito também. Não exatamente pelas oficinas, mas percebo e lembro das pessoas como elas estavam abertas a refletir, a se moldar, se transformar. E acho que a arte e a educação tem muito essa possibilidade. Tem várias pessoas que, inclusive, seguiram a área artística. Teve gente que foi para o cinema, outros para o teatro, música, entre outras áreas. E hoje eu penso muito mesmo em continuar fazendo filmes que dialoguem com o público dessa cidade que eu cresci, de alguma forma, com o público jovem também, que possam ser uma abertura mesmo para uma reflexão, para uma possibilidade de se enxergar ali de alguma forma. Acho que esses filmes todos que a gente está propondo aí, tem alguns projetos para desenvolver, eles todos orbitam ali a região do oeste da Bahia, e pensar que quem tem produzido cinema no oeste da Bahia, né? Acho que tem que ser a gente mesmo que é de lá e que vai poder colocar essas narrativas e que quem é de lá vai se identificar. Eu tenho visto isso, assim, a galera, principalmente quem não está ligado às propriedades agrícolas, assim, né? Quem Sim. está em outras instâncias, a gente precisa ter essa força em conjunto. Acho que o cinema dá essa potência e a arte e a educação também. Um É uma abraço aqui para o meu experiência querido crítica. Anderson, mandou um coraçãozinho aqui. Ele foi um querido aluno que participou de uma dessas Olha só. oficinas. Feliz de ver ele aqui também. A Lenira Lenira Brandão pergunta qual a minha leitura psicológica dos dois Ó, a Luísa aqui personagens também. Tem vários do ex-alunos aqui. que estão aqui. Legal, É, né? É muito tô feliz hoje. gratificante, né, Michel, poder ser reconhecido pelos alunos. Legal. A A, pergunta, desculpa, eu não ouvi. não, a pergunta é qual a minha leitura psicológica dos dois personagens, do patrão e do operador de máquina. A minha é que os dois são infelizes por motivos diferentes, digamos assim, né? O que e achei muito interessante que eu não, você escolhe no banho que o patrão toma, ele tem um banho que é uma coisa com fezes ou com lama, alguma coisa escatológica que emporcalha ele. E no o fim do filme, ele termina numa espécie de Brumadinho, Mariana, né? Tem essa sensação de a natureza também dá seu retorno, né? Quando você agride muito a natureza, ela também vai conseguir de alguma forma, porque ela foi muito agredida, te destruir. Então, a minha leitura, Lenira, é mais de que ele coloca dois personagens que são meio que arquetípicos da situação do burguês, do patrão, do dono de terra, do operário rural.
isso tudo é uma indústria, né? O agronegócio é uma indústria, mas os dois estão muito infelizes, cada um à sua maneira. E o filme vem com uma espécie de dilúvio. No final tem o dilúvio da lama, né? Eu queria saber, então, também, estou respondendo para ela, mas já estou perguntando para você, Michel. Da onde veio essa imagem da lama, essa imagem escatológica das fezes? Porque é o lado enigmático do seu filme. Quando aquilo começa, fica um enigma, que a gente não Uhum. consegue, tem que fazer a cabeça trabalhar para resolver o enigma. Porque ele vem quase que surreal, né? Ele não é uma coisa dentro daquela realidade que você está até um certo ponto mostrando meio realisticamente. É, o Alto Solo ele é um filme híbrido entre documentário e ficção. E a gente tem essa visão de uma cidade, uma abordagem documental mesmo, né? A gente vê muita de imagens de observação de situações da cidade e tem uma construção ficcional com esses personagens. Nenhum deles é ator, mas um deles é realmente um trabalhador rural e só que não exatamente naquela fazenda, e a gente construiu essa relação ficcional e tem esse apelo mais surreal para o final do filme, que dialoga de uma certa forma com a cartela que está lá no início, que essa não é uma obra de ficção. É uma das primeiras coisas que aparece. Então, isso foi intencional, pelo menos eu pensava isso, de ambientar as pessoas num documentário e entrarem de uma forma muito do realismo, né? Para que quando chegasse essa parte, que é uma construção ficcional, denotasse fortemente esse surreal, esse certo delírio mesmo, que é viver num lugar surreal como é o oeste da Bahia, como é Luiz Eduardo Magalhães, para isso causar de uma forma sensorial também, né? Para, de uma certa forma, as pessoas ficarem descoladas no meio do filme, da narrativa do filme. E quando vai avançando no final, a gente tem essa cena que é uma cena de lama e vários corpos. Essa cena tinha recentemente acontecido o acidente lá, aquele incidente, na verdade, Mariana, né? Em 2015, isso foi acho que em novembro de 2015. E quando eu fui escrever o roteiro do filme, eu não pensei nisso. Não estava lembrando disso, mas com certeza isso ficou inconsciente em mim, porque escrevi o roteiro acho que um mês e meio depois disso. E montando, comecei a pensar em diversas imagens e essa imagem surgiu. E meses depois que eu percebi que estava relacionado de alguma forma com isso, mas que se amplia muito, de fato, essa relação de como a natureza reage de alguma forma, né? Que pode ser agressiva mesmo, como agressiva no sentido porque já acontecem muitas ações agressivas que são perpetradas pelos homens, né? Pelas Sim, pessoas. Então é de uma resposta destruição mesmo. da natureza, é a resposta que a natureza tem para nos dar, né? É, Eu me lembro de uma frase, ela é um pouco machista, mas talvez ela seja válida. A natureza é como a mulher, ela não reage, ela se vinga. Ela é machista porque mulheres também reagem e homens também se vingam, mas de todo jeito vem com essa força, né, com essa brutalidade, principalmente Mariana, a destruição pela lama é muito sim. forte. Tem uma Ah, pergunta aqui, eu acho. tem uma pergunta muito interessante. Você quer que eu leia? Eu leio, você responde? Pode ser. É do Lucas Katsuvasa Amorim. Acho que é assim que se fala. Considerando que sua cidade, e creio que parte dos seus, defendem a bandeira do agronegócio, qual tem sido a reação deles frente à produção do lato solo? Tem sido uma reação até adversa, assim. A gente tem tentado exibir o filme
A gente lançou em 2017, então nesse período entre 2017 e 2018, viemos fazendo sessões na cidade, especialmente sessões que possibilitavam a mediação, uma conversa, um debate, para que não fosse apenas o filme, digamos assim, solto, né, num link da internet. Eu penso que o, o filme, por ser sensorial e não ter uma narrativa, uma fala, uma voz de alguém narrando e contando a história, ele fica muito em aberto. Muitas pessoas até que defendem essa bandeira do agronegócio, eu percebo que quando elas assistem um filme, elas não sabem muito como se posicionar ao filme. Elas sentem um incômodo, eu percebo isso, sentem um incômodo, mas elas não sabem onde tirar um certo argumento de alguma forma, assim, ficam mais caladas geralmente. E eu acho que isso é interessante porque foi até algo que eu pensei nesse primeiro momento, porque as pessoas que defendem algo realmente de uma forma até muito extremista, não estão muito abertas à discussão e ao debate. Então, algo que abre e que deixa aí em aberto, nesse momento, foi importante para a gente acessar um pouco, começar de alguma forma cutucar um pouco isso, refletir, colocar em pauta essas questões, e tem funcionado. Agora, alguns outros trabalhos que são mais diretos, como Reduto, e outros posicionamentos que eu tenho feito, às vezes, também, que são mais explícitos, e o festival de cinema que a gente faz, tem sofrido ataques mais severos. Inclusive, uma fake news que criaram com o festival de cinema da gente, adulteraram a vinheta, um grupo de extrema-direita da cidade, com intenção também eleitoral, né, um ano eleitoreiro esse ano, adulteraram esse ano a vinheta e colocaram outras imagens que não tinham a ver, tentaram criar uma espécie de narrativa kit gay, que foi uma Nossa. madeira de piroca, essas coisas assim, dizendo que era lavagem cerebral para crianças, enfim, um absurdo. E aí eu percebo que quando a gente tem algumas coisas mais explícitas e diretas, tá tendo esse ataque mesmo, né? É um momento de muito extremismo. E eu acho que o Latossolo ele funciona porque ele dá essa abertura e incomoda de alguma forma. Então, a gente tem usado ele. É, ele incomoda, mas ele não é uma crítica explícita também, né? Ele faz a gente ter um sonho, uma viagem, uma reflexão sobre esse tempo que você mostra, essa passagem do tempo que você mostra. É um filme muito. Eu achei muito bonito, gostei muito de ter assistido seu filme. Obrigado. A gente vai ter que começar a finalizar agora, né? É, Que faltam os últimos faltam minutos 10 aí. minutos e agora está na hora de começar a terminar. Quais são suas palavras finais, Michel? Bom, para quem estiver aqui com a gente também acompanhando, enfim, que esteve aqui até esse momento, que assistiu o filme ou que não assistiu ainda, mas tem interesse, então assista, está no site, né, entretodos.com.br, e que o filme possa servir como uma inspiração ou como uma abertura mesmo para refletir essas questões, para quem não é de uma região de fronteira agrícola, ter isso em mente, talvez quando vai comprar seus produtos que são derivados do agronegócio de alguma forma. E para a gente que é dessa região também a gente pensar o que que a gente pode fazer, né? Na nossa atuação, no que cabe a gente, na nossa vida, o que que a gente pode fazer e que reverbera no social, né? No cotidiano e com outras pessoas. O que que a gente pode fazer para que não fique apenas uma narrativa hegemônica de que o agro é pop tech e é a melhor coisa do mundo, porque tem muitas questões aí para ser debatidas e muitas adversidades. Então, para que a gente possa pensar como é que a gente pode contribuir, né, nesse sentido, para melhorar essa questão toda que o agronegócio impacta e muitas vezes negativamente. Sim. Sabe que eu fiquei com vontade de conversar com você sobre
quais as possibilidades de agricultura que não sejam tão destrutivas e que não retirem o homem tanto do seu, da sua humanidade, da sua forma de estar ligado na terra. Eu acho que daria uma outra live assim, porque você estudou agronomia, você conhece os problemas, né? Na carne, eu diria, que é muito diferente de alguém que conhece por teoria, você conhece na sua experiência, na sua vida, os problemas, as qualidades e principalmente os grandes conflitos e sofrimentos que o agronegócio causou e causa lá na sua terra. Então, fiquei com vontade de conversar com você sobre isso, mas acho que vai ter que ser para uma outra live. Eu vou encerrar a live e vou querer aqui só fazer um convite para vocês, que no dia 23 agora de maio, a gente vai debater no MIS em Casa, pelo ciclo de cinema e psicanálise, o filme História de um Casamento, que está na Netflix. Vai ser no dia 23 de maio, às 8 horas da noite. O debate é mediado por mim, é um programa oferecido pelo MIS, que é o Museu de Imagem e de Som aqui de São Paulo, e também pela Folha de São Paulo e pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Então, quem quiser debater com a gente lá, no dia 23 a gente vai estar lá. Olha, muito obrigada, viu, Michel, pela entrevista e muito obrigada pelo seu filme também. Agradeço também ao festival, a oportunidade de estar mais uma vez aqui falando do filme, né, do Lato Solo. Agradecer também a quem estava aqui acompanhando a gente, que comentou e que esteve junto. Mandar um abraço a todos os meus amigos e amigas que estavam aí. Muito obrigado. Semana que vem tem outro debate, né, outro cineclube, que é com o filme Kilmaí, vai ficar disponível na semana que vem no site do Entre Todos. Acompanhem, sigam esse festival, eu gosto muito dele, trabalha com essa temática de direitos humanos, então é muito legal seguir quem não conhecia e está aqui agora na página. Acompanhem que na semana que vem é às 20 horas também, na próxima quarta. Obrigado, queridos e queridas, um abraço e estou por aí. Qualquer coisa, quem não me conhece, meu Instagram é micheltk, @micheltk, se quiserem entrar em contato. Um beijo. Um beijo, boa noite a todos. Boa noite, tchau, E tchau. viva o Entre Todos, né? Viva! Até mais.